Boa tarde. Meu nome é Natasha, sou professora de Geografia da Escola Municipal Professor Valfrido Maciel Monteiro. E vim aqui hoje contribuir com o nosso encontro e mostrar um pouquinho da minha prática em sala de aula. A Geografia e a Consciência Negra. A consciência negra ela deve ser entendida como um processo de construção de identidade do povo brasileiro, de autorreconhecimento, de história, de perceber as desigualdades e injustiças raciais, um processo que possibilite a desconstrução do racismo e a construção de uma sociedade mais justa e igualitária em direitos. E aí eu coloquei uma pergunta para vocês e para eu também pensar a respeito, como a geografia pode contribuir para educar por uma igualdade racial, perdão. Bom, eu trouxe então o professor Milton Santos, que vai falar a respeito do objeto de estudo da geografia, que é o espaço geográfico. A gente entende o espaço geográfico como um lugar em que o ser humano vive e transforma, como um espaço dinâmico, com características próprias. Então, segundo Santos, o espaço geográfico é um híbrido da condição social e física, ou seja, um espaço dinâmico e heterogêneo, construído pelo homem por meio da técnica de símbolos e de emoções. Então, eu não consigo compreender o estudo da consciência negra ou da cultura africana no nosso país sem territorializar esses processos. O negro dentro do currículo da geografia. Bom, a cultura afro-brasileira, ela deve ser parte integrante do ensino da geografia, como garante a Lei número 10.639 de 2003, que trata sobre o ensino e a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira. Então, esse trabalho que a gente desenvolve em sala de aula, ele é amparado por lei, né? Ele é necessário e amparado pela lei. Reconhecer a África em nós. Aqui eu começo a esmiuçar um pouquinho mais a minha prática em sala de aula com o conteúdo de sexto ano. Esse conteúdo é a teoria da deriva continental e o movimento das placas tectônicas. É uma aula, uma sequência de aulas que eles gostam muito, as crianças, porque fala sobre os movimentos das placas tectônicas, mas perceber a África dentro de uma parte tão específica da geografia, às vezes parece estranho, mas na prática não é. Especialmente quando a gente mostra, por meio dos mapas, deixa eu pegar aqui um marca-texto, que Brasil e África já estiveram unidos. Quando a gente olha no mapa e percebe que a costa leste do Brasil se encaixa perfeitamente na costa oeste da África, como duas peças de um quebra-cabeça, isso para as crianças é assim revelador, né? Perceber que Brasil e África já estiveram juntos num único espaço. Ainda no sexto ano, o conteúdo que versa sobre as eras geológicas também é um momento bastante peculiar para trabalhar a África. Isso porque a gente vai falar sobre as diferentes eras geológicas, as eras do gelo, até o surgimento do homem enquanto espécie, o Homo sapiens. E aí, de novo, a gente volta para a África, né? Porque a África é o berço da humanidade, né? Então, o início do ser humano na Terra, no nosso planeta, ele se dá na África e é a partir da África que outros continentes são povoados. No oitavo ano, também a gente trata desse assunto, só que aí a gente entra com movimentos migratórios. Então, a gente fala a respeito das migrações e essa primeira grande migração da África, de africanos saindo do continente e ocupando outros territórios, até o processo de branqueamento da pele por conta das questões climáticas durante esse período.
Eu gosto bastante de trabalhar com mapas, eu acho que o mapa ajuda muito a espacializar os fenômenos, e gosto também do uso de imagens. As imagens facilitam muito o meu trabalho. Então, aqui eu trouxe o Homo sapiens, né, o Homo de Neandertal, e a gente consegue perceber já os traços físicos e a evolução e a mudança, né? Tanto no tom da pele quanto nos traços físicos ao longo dessa ocupação humana pelos continentes na Terra. No nono ano, a partilha da África e o imperialismo europeu também é um momento muito importante para o estudo não só do continente africano, mas também para quebrar alguns estereótipos que eles têm em relação à África e os povos africanos. Primeiro, quando a gente fala que Cleópatra, né, com a pele mais clara e seu cabelo liso, era do Egito e, portanto, da África. Isso para eles, eles não conseguem entender. Eles têm aquela ideia do estereótipo de que todo o africano é igual, quando na verdade não é. É o continente que tem mais diversidade nos traços físicos mesmo da sua população, né, das diferentes etnias. E a questão da partilha da África, o que chama bastante atenção para a gente no mapa em especial, deixa aqui pegar um marca-texto, é justamente essas áreas de fronteira que a gente percebe bastante retilíneas, né? Bem retificada, como aqui na fronteira da Líbia com o Egito, ou aqui na Argélia, né? No Marrocos. Aqui no sul da África também a gente percebe esse formato mostrando, evidenciando para a gente que os países dominantes europeus naquele período, no século XIX, repartiram a África de acordo com seus próprios interesses, né? E não levando em consideração, de maneira alguma, a população que ali vivia e as diferentes etnias, causando um verdadeiro estrago e uma consequência terrível para esse continente até os dias de hoje. Então, esse é um momento muito importante de reflexão para entender o porquê que a África está nessa condição hoje, né, de subdesenvolvimento. E aqui um momento importante da geografia enquanto ciência, né, porque no século XIX ela se institucionaliza enquanto ciência, a geografia, e ela tem duas linhas, duas escolas, né, de pensamento geográfico. Uma é o possibilismo, de Vidal de Lablache, e a outra é o determinismo geográfico, de Frederick Ritter. Né? Essas duas escolas, elas foram criadas por brancos, pensadas por brancos e para a manutenção do branco no poder. Então, quando a gente leva isso para a sala de aula, os alunos começam a refletir e a pensar em algumas questões de hoje, dos dias de hoje, mas muito relacionadas com o que aconteceram no século XIX. Isso porque o possibilismo diz que o meio ele fornece possibilidades para que o ser humano se desenvolva ou não. Já o determinismo geográfico, ele diz que o meio determina ao desenvolvimento ou não do ser humano. Isso serviu muito para justificar a dominação europeia de toda essa região aqui, que é a região tropical do globo terrestre, né? Colocando essas populações como populações que precisavam ser dominadas. Elas estavam nessa condição porque o meio fez com que elas ficassem assim mais indolentes, não muito propensas ao trabalho, e por isso elas poderiam ser dominadas pelas potências europeias. E a geografia ela vem justamente justificar isso, né, durante esse período. Ainda no nono ano, um conteúdo bastante interessante de trabalhar a questão da igualdade, né, entre as pessoas, independente da cor da pele, da crença, da religião, é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. É um conteúdo só sobre direitos humanos e é praticamente impossível falar de direitos humanos sem falar de Nelson Mandela ou Martin Luther King. Aqui o cuidado que a gente tem que ter, eu penso, é trazer referências brasileiras, né, de negros brasileiros, para essa questão. Aí entraria
desde Dandara, Zumbi dos Palmares, Carolina Maria de Jesus, Machado de Assis, por exemplo, seriam aí bons nomes entre tantos outros. Nessa aula, especificamente esse ano, eu trabalhei de um jeito que eu achei muito interessante. Eu nem sabia que isso tinha um nome, mas é a aula invertida. Então, eu trouxe para eles, que a gente trabalha com WhatsApp, né? Então, eu trouxe para eles alguns artigos, alguns números de artigos, mas sem explicar qual era o artigo. E aí eu sorteei os grupos e cada grupo ficou com um número e eles tinham que ir na internet, buscar esse artigo, descobrir do que se tratava, dar a sua opinião a respeito do artigo e ainda trazer uma reportagem que mostrasse uma violação ao artigo que eles estavam pesquisando. Então, isso foi bem legal e rendeu um debate muito bom, especialmente na questão religiosa, que é sempre um calo para se trabalhar as religiões africanas dentro da sala de aula. Mas é no sétimo ano que o estudo da África e esse processo de identificação, né, de reconhecimento, de identidade, ele aflora assim muito forte na geografia, porque é o estudo da geografia do Brasil. Então a gente vai desde a formação do território brasileiro, passando pela formação do povo brasileiro, estudo das regiões do Brasil, e aí é um prato cheio para a gente trabalhar a consciência negra, esse processo de reconhecimento, né? Aqui eu trouxe o mapa das capitanias hereditárias, né, e uma imagem que mostra essa migração forçada do povo negro para o nosso país. E é muito importante que os alunos percebam que todo o território ele foi construído às custas do trabalho escravo, do sangue, do suor do negro que veio trazido nessas condições para o nosso país. É muito triste, mas ao mesmo tempo é muito importante. Eu gosto muito de usar também na sala de aula vídeos, documentários. Eu acho que isso fortalece bastante o meu trabalho. E, em especial, nessa temática, o debate ele é fundamental. É muito importante que o aluno coloque o seu pensamento, por mais preconceituoso que ele seja, ou reprodução do senso comum, justamente para a gente fazer o trabalho inverso e começar a desconstruir essas ideias. Essa foi a minha aula de ontem, Territorialidade Negra. A gente falou sobre quilombos e comunidades quilombolas no Brasil. Trabalhamos a definição de quilombos e a questão da situação atual dessas comunidades, como elas vivem, a questão da marginalidade, a luta pela terra, né, pelo direito, a questão da ancestralidade, enfim. E eu usei como mote, né, esse vídeo que é o Disque Quilombola. Não sei se vocês conhecem, mas é um vídeo que fala sobre. Ele é todo narrado por crianças, e são crianças de uma comunidade quilombola do Espírito Santo e um morro numa favela de Vitória. Então elas vão se comunicando como uma brincadeira de telefone sem fio, e aí elas vão mostrando a realidade delas, as suas brincadeiras, o seu lugar, o seu espaço vivido, a construção desse território quilombola pelo olhar das crianças. A gente gostou bastante. E junto com esse vídeo, esse mapa, que mostra as áreas de quilombos no Brasil e as áreas que ainda estão em processo, né, que estão brigando judicialmente para se estabelecerem e de maneira legal, né? Aqui, em processo de favelização, que é um tema que eu trabalho no sétimo e no oitavo ano, com o subdesenvolvimento e a presença massiva, né, de negros em favelas, né, e a questão socioeconômica dessas comunidades, né, bastante miseráveis, em condição muito degradante, eu gosto muito de trabalhar com dados estatísticos. Eu acho que eles fortalecem bastante e dão mais credibilidade ao nosso trabalho e à nossa fala. Então, eu busco fontes, como aqui no caso do IBGE, que vão trabalhar essas questões por meio usando a matemática, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, um comparativo com a questão da educação no Brasil e o sistema de cotas, e o quanto que a comunidade negra ainda está muito aquém
dos brancos nas universidades, no ensino. Essa foi uma outra aula que eu trabalhei com os sétimos anos, formação do povo brasileiro. Eu usei essa aula em duas escolas, a mesma aula em duas escolas, e eu tive resultados bastante distintos aqui. Eu usei no Cíntia, na escola Cíntia Cliquet e na escola Valfrido. Eu comecei a aula mostrando a imagem de duas salas de aula, uma sala de aula brasileira e uma sala de aula japonesa, para mostrar o quanto nós somos diferentes. Se a sala de aula fosse um reflexo do povo brasileiro, a gente ia ver na sala de aula brasileira todos os tipos de gente, né, diferente da sala de aula japonesa. Isso para mostrar a nossa mistura, quanto nós somos misturados e o quanto nós somos ricos por isso, né? No Valfrido, a gente caminhou para a aula invertida de novo aqui. Eu trabalhei com eles alguns temas específicos sobre a formação do povo brasileiro. Eles foram para a pesquisa e depois trouxeram o resultado dessa pesquisa para a gente debater dentro do grupo do WhatsApp. No Cintia Cliquet, essa aula ela foi conduzida por um outro caminho, especialmente a questão dos costumes, das tradições ah, afro no povo brasileiro, né? Então, pensando nessa herança do povo brasileiro, né, desde brincadeiras, passando pela dança, o que mais chamou a atenção deles lá no Cíntia foi a questão das palavras. E aí eu entrei um pouco na língua portuguesa, que não é muito a minha área, mas o quanto que a gente se apropria dessas palavras e não tem conhecimento da origem, né? Para mostrar o quanto que a África faz parte do nosso vocabulário, está no nosso dia a dia e a gente nem se dá conta.